CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece, iniciar o estudo sobre o Livro dos Espíritos. As perguntas do Livro dos Espíritos. Então vamos à leitura do Evangelho. Eu vou ler sobre o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta mais frequentemente, se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Mestre Jesus, ajuda-nos, Senhor, nos estudos desta noite, envolvendo-nos com Teu amor, com a Tua paz, com a Tua segurança, para que, reunidos, nós encarnados e desencarnados, possamos contigo, sob as Tuas bênçãos, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, estudarmos a doutrina espírita. Ajuda-nos, permitindo que os benfeitores desta casa nos inspire, bem como o patrono desse estudo do Livro dos Espíritos, que elegemos o nosso Eurípides Bassanufo. Ele, com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP, o nosso altivo, e todos juntos, Leon Denis, Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, possamos então iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na questão número 21, Espírito e Matéria. Vocês não vieram segunda-feira, Marquinho e Luciana. Nem segunda-feira passada, né? Ah, é? Parabéns. Aqui a gente marca todo mundo. Faltou? Eu sei. Então vamos lá. Espírito e matéria. Elementos gerais do universo. É o capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Pergunta 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus? Ou foi por ele num certo tempo? Ou foi criada por ele num certo tempo? Só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que vossa razão vos deve indicar. É que Deus,
modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início da sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade. Uma pergunta que a gente vai começar a entender essa pergunta quando a gente entender Deus. E na pergunta 27, eu vou pular para 27, que eu vou ligar essa daqui para a gente melhor compreender. Ainda bem que eu estou com a Gênesis aqui. Hoje nós estudamos no capítulo da Gênesis sobre Deus. Sobre Deus. E ele afirmou aqui o que a gente tem sempre dúvida. Olha o que vamos ver o que nós vamos entender junto no item 8 do capítulo 2 do livro A Gênese. É pequenininho, olha só. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Na questão número 10, que nós estudamos aqui, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos. Me desculpem aqui, deixa eu botar aqui uma água. Vamos compreender aqui. Olha a questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos espíritos: não. É um sentido que lhe falta. Um sentido. A gente sabe que nós temos 5 sentidos. Nem com a zebrinha ali, vocês prestam atenção para cá, consegue ainda lá ser mais interessante do que aqui? Vou pedir então para botar ali o blackout total. Então vamos lá. Questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta ali um sentido. A gente sabe que nós sabemos dos 5 sentidos, nós entendemos. Né? Os 5 sentidos: tato, visão, audição, paladar, olfato. Leon Denis diz que a mediunidade é um 6º sentido, é a percepção da alma. Então falta um sentido. Na Gênese, ele está dizendo, falta-nos o sentido. A mesma coisa. Só que ele completa melhor a resposta, dizendo assim: o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Então esse sentido só se adquire pela completa depuração do espírito. O que é um espírito que está completamente depurado? É um espírito puro, né? Nenhuma influência da matéria. Espírito puro. E a gente deduz que esse sentido, pela completa depuração, é o amor. É o amor. Porque sem amor você não compreende Deus. João já dizia: Deus é amor. Né? Também é uma qualidade. Né? Você está definido Deus. A gente não consegue. Quando você estuda o homem de bem, eu ia ler o homem de bem. Um homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí vai descrevendo uma série de qualidades do homem de bem, não é?
E a gente vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Quando chega lá no final, ele diz assim: não estão todas aqui descritas todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que praticarem essas estão próximos da perfeição. Então tem virtudes que a gente não sabe. Tem virtudes que a gente não conhece. Deixa eu ver se eu achar fácil aqui. Estava bem na minha mão. É o Sede Perfeitos, capítulo 17. Vamos lá. Olha aqui. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou mal, e vem aqui, tem fé no futuro, sabe todas as virtudes, é o homem de bem inspirado, encontra satisfação no benefício que distribui, não tem ódio, é ele uma porção de virtudes. No final, ele diz assim, olha o que ele diz no final do homem de bem, o quanto nos falta para ser perfeito. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. Ele termina aí. Aí diz assim, o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Então tem virtudes que a gente não conhece. Não está no nosso nível evolutivo ainda. Não tem. Então falta-nos o amor, esse sentimento do amor. Por isso que a gente não compreende Deus. Então na Gênesis ele diz assim, falta-nos ainda o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Chegamos à conclusão que é um espírito puro. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que reconhecendo o que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz o que ele deve ser. Então, Deus deve ser, pelo menos, ele tem que ter alguns atributos. Aí ele descreve todos eles, como por exemplo, Deus é a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não pode ser diferente disso. Deus é imaterial. O que é imaterial para a gente? A gente não sabe. A gente não sabe o que é imaterial. Aí, quando a gente vem aqui para a questão de hoje, que é a questão 21, que diz assim, ó, a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? Resposta, só Deus sabe. Se eu não entendo Deus, como é que eu vou saber também? Todavia, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade. Da 21, vamos para 27. Depois a gente continua na 22, 23 e as subsequentes. Ao que pergunta na 27. Haveria assim dois elementos gerais? A 26, primeiro. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Resposta. Sim. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então Deus está acima do espírito e da matéria, acima de tudo isso.
Fala no microfone, por favor. Não, a minha dúvida é na 26. Só pelo pensamento? Sim. Porque o espírito não é matéria. Ele é alguma coisa. Eu concordo que tem espírito sem matéria. Também concordo que tem a matéria sem espírito. Mas não só pelo pensamento. Não existe espírito sem matéria. Não existe. Eu estava pensando na questão quando a gente está no plano espiritual. Nós somos espíritos que não têm. Estamos com a matéria. O corpo espiritual, o perispírito é matéria. O perispírito é matéria. E o espírito é alguma coisa. Porque eu pensei em matéria, essa matéria. E o que dá forma ao espírito é a matéria. Peraí, você está falando de matéria, você está falando do espírito. Quanto mais confuso tiver, melhor. Melhor. Qual a pergunta que você quer entender? Então vamos voltar nas outras para a gente entender a 26. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos no crescente então. Vamos lá. Então a gente viu que não dá para saber se a matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou se foi criado por Deus. Porque a gente sabe que tudo é criado por Deus, como ele falou na 27. Vamos para 22. Geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos e o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Então, tem extensão. Impressiona o nosso sentido, a gente pega, a gente cheira o cheiro, a gente morde. É tangível, é. É impenetrável, a matéria é impenetrável. Essas definições estão exatas? A resposta: do vosso ponto de vista está exato. Porque não falais senão do que conheceis. Então ele está partindo do princípio que a gente não sabe nem de perispírito, que a gente não chegou no capítulo do perispírito. Então, do vosso ponto de vista, que falais segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão causa aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não seria. Então ele está falando em outros estados da matéria. Por exemplo, o William Crookes descobriu um quarto estado da matéria, que é o estado irradiante. Então você tinha o sólido, o líquido, o gasoso. O William Crookes trouxe o estado irradiante. Eu li essa semana, esses dias aí, eu tinha que ver com calma novamente, que se descobriu um outro estado da matéria. Um outro estado da matéria. Então tem, olha só, e tudo é matéria. Dizem do buraco negro. Os espíritos dizem que o espaço é todo ocupado. Do ponto de vista humano, há um buraco negro, há um lugar que não tem nada. Mas você sabia que esse buraco cada vez diminui mais? Com os telescópios cada vez mais possantes, descobrem estrelas, descobrem mundos. E vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo. Não existe espaço sem nada. Não existe. O que é vazio para o homem tem um mundo espiritual. Ó, a gente já sabe, a gente não ia falar de perispírito. O perispírito é matéria. A gente não pega, a gente não sente, a gente não vê. Nunca vi nem comi, só ouço falar, né? Mas a gente tem a certeza que existe. A analogia que a gente sempre faz e que ainda é grosseira é o vapor da água. A água no estado líquido, no estado sólido, gelo, ela é bem compacta, ela é matéria. No estado líquido, ela continua sendo matéria. Mas no estado gasoso, ela é mais sutil ainda, mas continua sendo matéria. A tal ponto que ela está aqui e nós não estamos vendo. A água não está aqui no ambiente. O aparelho está tirando a água daqui. Ó. Se for lá atrás, está pingando água lá no ar-condicionado. Ah, então só existem esses 3 estados da matéria. Não. A gente não vê. Imagine há alguns séculos atrás,
O homem não sabia que tinha água no ar. O homem não sabia. Hoje a gente sabe. E até comprova. A gente não está vendo, mas aqui tem água. E tem outras matérias aqui no nosso meio, que a ciência já sabe, os gases, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio. Não está tudo aqui na nossa atmosfera? Existem outros estados, além disso. Esse aqui a gente capta com um instrumento nosso. Mas tem outros estados que o nosso instrumento não capta. Outros estados de matéria. É o que ele está dizendo aqui. E a gente já sabe que o perispírito é matéria. E a gente nenhum instrumento pega. Pelo menos por enquanto. Diz lá, tem uma quem diz é Dona Ivone, que... Alguém levantou o dedo? Pode perguntar, vai. Tá vendo? Já tem um quinto, viu? Descobriram esses dias aí, já tem um quinto, você está atrasada. A ciência vai cada vez mais descobrindo coisas, né? Tirando o véu, descobrir e tirar o véu, né? Levantar a cortina. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Diz lá, a Dona Ivone diz, ela conta naquele livro Devassando o Invisível, que ela conheceu um médium em 1917, um médium extraordinário. Ela diz lá o nome do médium, não tem de cabeça o nome dele. Que numa reunião mediúnica, isso ela ia falar do livro Memórias de um Suicida, que ela teve que esperar um pouco para poder publicar. Porque não acreditaram nela, teve que voltar, levou para publicação na FEB, voltou tudinho, esperou lá um bom tempo, né? 20 e poucos anos para poder publicar o livro. Foi necessário vir o Chico, com a visão de mundo espiritual, porque mesmo os espíritas não acreditavam no mundo material, no mundo espiritual, como o Chico diz hoje. O que para a gente hoje é normal, por causa do Chico, da Dona Ivone, não era para os espíritas no início do século passado. Aí o médium disse assim na reunião mediúnica, na verdade foi o doutor Bezerra de Menezes através do médium: vai vir um aparelho, ele falou do rádio, não falou o rádio, vai vir um aparelho que vai transmitir o som, a longa distância, vai surgir logo em seguida, na época tal, um aparelho que vai, além de mostrar o som, vai mostrar a imagem. Não tinha televisão ainda, antes da televisão, antes do rádio. E no futuro teremos um aparelho que nós poderemos ver e nos comunicar com o mundo espiritual. Aí o diretor da reunião acabou com a reunião, mandou o médium rezar e botar o nome dele na caixinha, que ele estava obsediado. Mas foi o que aconteceu. Disse que ele estava obsediado. E aquele não era o doutor Bezerra de Menezes. Aí ela diz ali, a primeira e a segunda revelação aconteceram, estamos aguardando a terceira. Então a gente vê que esses aparelhos estão sendo cada vez mais sutis. Quando a gente vê o aparelho usado no mundo espiritual, que a Dona Ivone, é o Camilo, através da Dona Ivone, relata no livro Memória de um Suicida, é uma televisão 8D, pô. Porque eu estou chutando 8D, mas porque é muito mais do que a gente conhece. Porque quando eles abrem a imagem do aparelho, é um aparelho de televisão, eu não sei se quando ela escreveu já tinha televisão, acho que não tinha. Eles se veem andando ao lado do Jerônimo. O Jerônimo é um dos personagens que vem aqui à Terra, vai na terra dele, em Portugal, para que ele queria rever a família. Então eles se veem primeiro dentro da sala que estava o diretor da instituição, o irmão Teócrito, do lado do Jerônimo. Eles levam um susto. Eles estavam na enfermaria, mas quando liga, eles se veem ali. O Jerônimo, eles acompanham toda a viagem de Jerônimo. Quando chega em Portugal,
eles têm um grito: Portugal, a minha terra querida, né? Estava com saudade da terra, com saudade dos familiares. E eles se veem andando junto com Jerônimo. Que aparelho é esse que a gente não tem aqui ainda? Mas lá na década de 1930 foi relatado no mundo espiritual. Então a gente vê que esses aparelhos estão... Quando nós compramos aqui, ganhamos uma televisão que era a última geração, mas uma semana depois surgiu uma outra. Lembra, Marquinhos? Então, os aparelhos estão cada vez mais aperfeiçoados. Daqui a pouco realmente vão captar imagem e som do mundo espiritual. Já existem estudos, né, com isso. Tem pessoas que pesquisam isso, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei falar muito, né, que é a transcomunicação. Estuda. Por que nós estamos falando disso tudinho? Para falar da matéria. E tudo isso é para captar matéria. O homem manda uma espaçonave no espaço e não encontra ninguém. Ele não vê ninguém na Lua. Não vê com os nossos olhos. Será que não tem ninguém na Lua? Não tem vida em Marte. Se a gente nunca tivesse visto o mar, e quando visse, não, é impossível ter bicho dentro d'água. Como é que ele vai respirar? Não é? A gente já sabe que tem outra, respira também. Você sabia que o peixe respira? Todo mundo sabe, né? Ele troca ali pelas guelras, ao meu tempo de ginásio. Olha quanta coisa que a gente vai descobrindo. E que de um determinado ponto de vista é impossível. Engraçado, a gente morre afogado e o peixe morre fora d'água. A natureza, ela é sábia. Então, muita coisa a gente não conhece. Estudando o livro dos Espíritos, a gente vê a nossa ignorância. Porque muita coisa aqui a gente se pega ignorante. A gente vai imaginando, porque a gente não vê. Agora é coerente, é lógico, mas a gente não vê. Deus existe. Deus existe, é lógico, é coerente, mas não dá para entender a natureza íntima de Deus. Quanto mais complicado, melhor. Por quê? Nem eu erro, porque eu não sei explicar, e nem vocês sabem, porque não entendem. Então não dá para entender a natureza íntima de Deus. Então essa matéria, ela existe em outros estados diferentes desse, que a gente não vê, e diferente do vapor. Subpergunta A: que definição pode dar da matéria? Já que a matéria não é o que tem extensão, que pode pegar, como é que é, ponderável, etc, etc, que definição te dá da matéria? A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Entendeu? Você nem escutou e muito menos entendeu, que eu vi você longe. Então vou de novo, vou fazer a pergunta de novo. Que definição podeis dar da matéria? Vou te dar a resposta. Eu quero que você me explique a resposta. Só isso. Valendo o celular da Andressa. Vamos lá. Que definição você pode dar da matéria? Ele responde: a matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Me explica essa resposta. Zero. A matéria, ele está falando aqui, a matéria é o elo que acorrenta o espírito. Então, que prende o espírito. É um instrumento que lhe serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Quem exerce a sua ação? O espírito. O espírito exerce a sua ação sobre esse elo. Esse elo é que liga o espírito ao corpo físico.
Então ele está se referindo aqui ao perispírito. É o perispírito. Então o perispírito, você vê, está vendo o espírito por aqui andando? Ninguém vê o espírito, nem o vidente vê o espírito. O vidente vê o perispírito. Do perispírito. Ele está falando da matéria que se refere ao perispírito. A frase, a matéria é o elo que acorrenta o espírito, não quer dizer a matéria que faz ele ficar preso e se sujeitar às limitações e deficiências Não, porque é uma matéria mais sutil. Essa aí você está falando, você pega, você vê. Ela é ponderável, tem penetrabilidade, tem dimensão. Não, não. Ele está falando de um outro tipo de matéria. Ó, já que a matéria não é isso, que eu não penetro, que eu não toco, vocês querem ver uma coisa? Não penetra, não é? A luz do sol penetra no vidro, tua mão não penetra, mas não passa a luz? A luz é matéria do sol, é energia, os raios, matéria. Então, só para vocês terem ideia, para ficar mais confusa na nossa cabeça ainda, é matéria e passa pelo vidro, que também é matéria. É ou não é? A luz está passando ali, tem uma lâmpada ali que está emitindo, né, os seus raios de iluminação, então, mas está passando pela lâmpada, irradiando. Olha como é que tem. Aí ele está dizendo um outro tipo de matéria. Essa a gente ainda está vendo. A gente sente. A luz do sol, se você ficar no sol, você vai sentir, vai queimar. Ele está falando de uma matéria mais sutil ainda. Vamos ler a resposta aqui. Que definição podeis dar da matéria? O Espírito diz assim: a matéria é o elo que acorrenta o Espírito. Quer dizer, a matéria envolve o Espírito, acorrenta o Espírito. Não dá para se conceber o Espírito sem a matéria. Por isso aquela questão 26 que vocês não entenderam. Ele é sempre ligado à matéria. Desde o princípio inteligente. É o perispírito. Por quê? Como que isso foi feito? Também a gente não sabe. Como nós fomos criados? Nós também não sabemos. Quando nós fomos criados? Também não sabemos. Tem muita coisa que a gente não sabe. E nem os espíritos sabem. Só Deus. SDS. Lá no meu trabalho, quando não tinha alguma coisa, fulano tal, SDS. O que é SDS? Só Deus sabe. Era uma gíria que a gente usava lá, quando não sabia alguma coisa, SDS. Só Deus sabe, a gente não sabe. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, simples, sem complexidade, ignorante, sem saber nada. Isso se dá nos reinos inferiores da criação. Quer que eu complique mais essa aula para ficar mais difícil? A gente vai lá na questão 540, no final da questão 540, da resposta, o Espírito diz assim: tudo se completa, tudo se completa, tudo caminha para um conjunto. Deixa eu ver aqui. Olha a resposta que ele dá aqui na 540. Vou ver só o final da resposta. Hoje eu vim meio perturbado para cá, então eu vou confundir a cabeça de todo mundo. Olha só, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender em seu conjunto. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Um admirável, né? Tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou o próprio pelo átomo, ele próprio pelo átomo.
Quer dizer, o arcanjo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado, que o vosso... Eu gosto da outra tradução, porque vem a outra tradução na minha cabeça, que o vosso acanhado ponto de vista não consegue assambarcar. A tradução da fé é bem mais bonita, né? Mas aqui é que o vosso espírito ilimitado ainda não pode apreender o seu conjunto. A gente tem que cuidar da nossa parte moral. A gente tem que saber que Deus existe. Nós tivemos um princípio. Como que tudo começou, a gente não sabe. Mas um dia a gente vai saber? Tem essa pergunta aqui. E tem essa resposta. Um dia a gente vai saber. Por enquanto não dá. É o mesmo que você quiser ensinar um problema de aritmética a uma criança que não sabe ainda somar. Ela tem que aprender as 4 operações primeiro. Depois ela vai desenvolver um problema de aritmética. Nós estamos para a criança que está ainda aprendendo a somar, assim como o arcanjo está para essa complexidade de ideias. A gente não consegue. Vamos lá. Entendeu a resposta agora, o que é a matéria, Marquinhos? Não é que é o perispírito tudo bem. Você tem que entender que a resposta ele está dizendo perispírito. Vamos ver aqui de novo. A matéria é o elo que acorrenta o espírito. Então ela está ligada ao espírito, está presa ao espírito. Essa resposta também cabe. Se você dissesse que a matéria, ela também cabe. Não. Eu também entendo que a matéria me acorrenta. Não, mas ele não... Mas olha só, não cabe porque na resposta anterior ele disse isso. Ele disse que não cabe. Vamos ver a resposta anterior. E quando ele pergunta, geralmente define-se como matéria o que tem extensão. É bom a gente debater mesmo. Isso é bom, tem que debater. Na 22. Geralmente define-se matéria o que tem extensão, o que é impressionável aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essa definição está correta de matéria? O que os Espíritos dizem? Do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista, sim. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. A matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não seria. Então, o que é matéria? Afinal de contas, aí ele diz, a matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Então, por isso que eu levanto essa questão. Eu acho que ele não está falando do perispírito. Claro que está. Porque a 22 não está falando de perispírito. A 22 está falando de matéria física. E a continuação desse texto, para mim, é matéria física. Porque alguma coisa está ligada a outra. Não, meu filho, é matéria. Espera aí, você que está fazendo confusão. É matéria, mas em estado que a gente não conhece. Ele está falando do perispírito. O fluido que sai da sua mão é o que vem do seu perispírito, é o que é mais próximo da matéria elementar, que é o fluido cósmico universal. É o que há de mais próximo. Ele está indo na matéria mais sutil, a que envolve o espírito. Como que é o perispírito de Jesus? Jesus tem perispírito? Tem, claro que tem. Mas ele é tão sutil que a gente não imagina como seja. Mas ele tem. Nós estudamos aqui. Então ele está falando e essa matéria acorrenta o espírito. Ele está ligado, espírito imortal, Jesus, está acorrentado a essa matéria. Por quê? Porque Deus quis, assim que Deus fez. E nas fases inferiores, como a nossa aqui, de evolução, a gente precisa dessa matéria e ela liga mais facilmente ao corpo físico. É aí que começa a ligação. Então, até nos espíritos puros, a matéria ainda acorrenta o espírito? Sim. Nossa! Não é que esse acorrentar está ligado ao espírito. Vamos lá, vamos continuar. É tão sutil
mas tem matéria. Mas continua tem. É sutil, mas tem. Mas tem. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Olha a observação de Kardec aí, elucidando tudo, tirando a sua dúvida, Marquinhos. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, desse ponto de vista que o espírito acabou de dizer, o que acorrenta o espírito. A matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Para mim, esse texto continua dizendo, para mim é amigo. Eu estou lendo esse texto de Kardec e continuo achando que ele está falando da matéria física do mesmo jeito que esse texto serve para falar de... Não é físico, mas não é essa matéria. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Ele está falando uma matéria que não está nos nossos sentidos. Está aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Do vosso ponto de vista, isto é exato, a definição da matéria. Do nosso ponto de vista. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos cause. Então ele não está falando disso aqui. Ele não está falando disso. Tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos cause. Aos vossos sentidos, aos 5 sentidos que a gente tem. Então ele está falando de uma matéria mais sutil. Entretanto, é sempre matéria. Mas para vós não seria. Essa te causa impressão. Ele está dizendo que existe uma que não causa. Então, o que é matéria? O Kardec perguntou. Já que você está falando isso aí, que não causa sentido, o que é matéria? Aí ele vai e diz. A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É o que dá desde a origem, desde o princípio inteligente. Porque aqui vocês vão perguntar, ele vai ver aqui a próxima questão, ó, olha só. O que é o espírito? Ele pergunta logo. Kardec emendou. O que é o espírito, então? Se acorrenta o espírito e essa matéria é tão sutil que a gente não pode ver, o que é espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. Guardem isso. Olha o título aqui do capítulo 2. Elementos gerais do universo. Correto? Sim, nesse sentido, só vou fazer uma pergunta. Como fala que a matéria é o corrente do espírito, a gente pode botar essa matéria como fluido cósmico universal? Faz algum sentido isso ou não? O fluido cósmico universal é a matéria no seu estado mais puro. Dali que se origina todo o que você conhece como matéria. Nós temos como princípio de tudo os elementos da tabela periódica. Né? Qual é o de número atômico 1, que é o hélio, número atômico 2, que eu não me lembro mais, até hidrogênio, número 1, hélio, número 2, qual é o terceiro? O quarto e o quinto. Quem me disser qual é o 16º elemento da tabela periódica, vai ganhar o meu carro, tá aqui. Então vamos lá. Então, mas aquilo ali não é o princípio. Aquilo ali já é derivação da matéria elementar, que nós chamamos de fluido cósmico universal, da matéria elementar. Aí você vê aqui a pergunta do Kardec, ó. Então o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual a natureza do espírito? De que o espírito é feito? Qual a natureza disso aqui? Qual a natureza? Qual a natureza? A madeira, a árvore. Qual a natureza do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei o bem,
O nada é coisa alguma. O nada não existe. O que ele está dizendo? O espírito é alguma coisa que não é matéria. Mas ele é alguma coisa. Porque o nada não existe. O nada não existe, ele é alguma coisa. Que não é essa matéria que ele está falando. Olha a matéria sutil que acorrenta o espírito. Que é o corpo do espírito, que é o perispírito. Vamos lá, vamos complicar cada vez mais. Eles estão complicando, né? Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outro se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a inteligência é atributo do espírito. Mas é uma coisa diferente, mas que para nós é a mesma coisa. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outro se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Entenderam? Vamos lá. Doutrina espírita para quem gosta de pensar, raciocinar. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Kardec faz umas perguntas também, danada, né? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Entendeu a pergunta? O som se propaga no ar. Não existe som sem ar. O vácuo não tem som. Tem que ter. Tem que ter. Tu está contestador hoje, Marquinhos. Vamos entender. Mas isso é bom. É assim que funciona. É assim. Vamos lá. Olha só. O espírito é independente da matéria, independe da matéria, ou é apenas uma propriedade dela? Então a matéria é feita, o espírito é feito também da matéria? Se é propriedade da matéria, ele é feito de matéria, correto? É o que ele está perguntando. Como as cores são propriedade da luz? Essa luz aqui, se você botar um prisma, você vai ver do infravermelho a várias cores. Isso aqui é colorido, certo? Só você. É a ultravioleta. Então, nesses extremos são várias cores. Ela tem cor. A nossa vista não alcança, mas ela tem. Assim como o som é uma propriedade do ar. Vocês estão me ouvindo por causa da atmosfera. Olha o que ele responde. São distintos uma e outro. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Volta na inteligência. Então, o espírito é alguma coisa que é diferente da matéria. Que ele não está dizendo o que é. Mas lá na frente esse troço vai complicar mais ainda. Lá na frente. Tá? Então, existe. Aí vamos lá. Vamos indo. Olha o encadeamento das ideias. Até aí está tudo bem? Mesmo pegando no tranco, está indo tudo bem? Vamos lá. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Quer dizer, o espírito com a matéria, essa união é necessária para que o espírito se manifesta? É necessário? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Olha, vamos esquecer esse parênteses que daqui a pouco eu explico. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando do princípio inteligente, ele não está falando do espírito individualizado, do ser humano, na fase hominal. Esse princípio inteligente é dos reinos inferiores da criação. Porque, olha só, antes de voltar aqui, vamos na pergunta 7,6. Vamos lá na 7,6. Está na segunda parte. Vamos para 7,6. Veja
Se não é a mesma pergunta, vocês não estão com o livro na mão, não? Perderam o livro? Hã? Tem livro grande. Tem livro grande. Tem que ter. Pega ali na ponta, vai ali. Ó. Pega na primeira gaveta ali, tem um livro ali, com letra grande. O estudioso da doutrina espírita sem o livro dos espíritos é igual aqui na primeira gaveta. É igual o médico sem o esteto, sem o bisturi. Vê se não tem aí o livro dos espíritos. Ah, tem. Desse tamanho você enxerga a letra? Com 15 anos não está mais enxergando, quando chegar com a minha idade. Então vamos lá. Vamos para a pergunta 7,6. Que definição se pode dar dos espíritos? Não é a mesma pergunta que ele fez na 23? Olha lá, a 23. Que é espírito? Que é espírito na 23? É o princípio inteligente do universo. Na 7,6. Que definição se pode dar de espírito? Não é a mesma pergunta? Olha o que ele responde. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aqui ele deu uma resposta diferente. Aí, mas Kardec coloca aqui uma observação. Ó. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Quando você chega na fase humana, no reino hominal, você tem individualidade. Antes não. E não mais o elemento geral do universo. Olha o capítulo que a gente está estudando aqui, os elementos gerais do universo. Então, quando a gente fala da questão 25, a gente está falando Do princípio inteligente. vegetal, animal, nominal. Hominal, tudo. Está nesse processo. Nesse processo. Lá atrás. 25 Isso. a 76 Já está. Porque da 76 ele já entra na segunda parte do livro dos Espíritos, que ele vai estudar o mundo espiritual. Ele vai estudar o mundo espiritual. Então ele tem que falar das individualidades. Nesse 25, o espírito é separado da matéria, o que dá inteligência à matéria e ao espírito, que é diferente da 76, que esse espírito já está junto com a matéria. Não, nada disso. Você está redondamente e quadradamente enganada. Não é isso que a gente falou até agora. Você não prestou atenção. Não. você, há 4 bilhões de anos atrás, você era um princípio inteligente, você era 25. Hoje você não é mais um princípio inteligente, você já passou dessa fase, ganhou sua individualidade, transformou-se no espírito que você é, e você agora está a 76. Entendeu? Você evoluiu na sua escala. É, Foi um mineral, passou para vegetal, foi um animal e virou hominal. o princípio inteligente com a matéria, ele vem se elaborando nos reinos inferiores da criação até chegar na fase hominal. Quando você diz assim, você sabe com quem está falando? Ó, vem lá de trás. Eu tenho que me sentir pequenininho. Desde o princípio inteligente, que na 540 ele une o átomo ao arcanjo, e o arcanjo começou por ser átomo. É difícil a gente entender esse princípio, não é fácil não. O mineral. É o mineral. Está entendendo? Então, eu tenho um reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino mulheral e o hominal, né, Marquinhos? Tem um reino hominal, não tem mulheral não, tá? É a mesma coisa. Entendeu, Raquel? Nem a gracinha você gostou? Não gostou da gracinha? Então vamos lá, vamos continuar aqui estudando. Vamos continuar estudando. Esta união é igualmente, quer dizer, a união do princípio inteligente com a matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui o espírito, o princípio inteligente, abstração feita à individualidade designada por esse nome.
Agora a gente entendeu, que está entre parênteses. Resposta: ela é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Nós não conseguimos ver o espírito sem a matéria. Quem vê o espírito, não vê espírito, está vendo o corpo do espírito, o perispírito. Por isso que ele vai falar aqui na 27, a questão que você não entendeu, ó, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento, porque eles nunca foram desassociados. Nunca foram. Sempre estiveram juntos. E se você quiser analisar de uma forma mais grosseira, o corpo físico, quando morre, está sem o espírito. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa matéria sutil, a matéria nunca teve desassociada do espírito, do princípio inteligente. Mas por que isso? Porque Deus quis, foi assim que Deus criou. Vai perguntar para Deus, pô. Aí vamos lá, continua mais ainda. Haveria então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Parece que sim, né? Pelo que nós estudamos. Então, só tem dois elementos gerais no universo, matéria e espírito? Resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Olha só, vai complicar mais ainda essa resposta. Eles não estão satisfeitos, tem que prestar bem atenção. Então ele está dizendo, a Trindade universal, Deus, o Criador, Espírito e matéria. Ou é o Espírito, é o ser inteligente da criação, o que sobra é matéria. Não, não vou interpretar a Bíblia aqui agora não, senão eu tenho que pegar isso aí separado, tá? Vamos lá, não vamos. Na verdade, a gente não tem obrigação de interpretar a Bíblia. O Antigo Testamento é a história do povo judeu. Claro que a gente, à luz da doutrina espírita, a gente vê muita coisa ali interessante, mas não dá para a gente confundir aqui agora não. Vamos no raciocínio aqui, vamos seguir esse raciocínio. Então nós estamos aqui, muito grosseira para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Quer dizer, o espírito não pode exercer a ação direta no corpo físico. Tem que ter uma matéria, que é o fluido cósmico universal, que vem do clube. O perispírito vem do fluido cósmico universal, porque ele é matéria. Só existe uma coisa, matéria, em estados diferentes. Tá? Vamos lá, vamos lá. Embora, sob um certo ponto de vista, vamos ver bem aí devagarinho, Marquinhos. Embora, sob um certo ponto de vista, se possa identificá-lo como o elemento material, quer dizer, o perispírito, ele se distingue, embora sob um certo ponto de vista se possa identificá-lo, quer dizer, identificá-lo o espírito. Vamos ler tudinho, vamos lá. É porque nosso tempo está acabando e não vai dar tempo da gente ver isso com calma. A gente volta semana que vem. Mas vamos lá. Embora sob certo ponto de vista se possa identificá-lo com um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se ele fosse positivamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Vocês estão vendo como é que é complicado? Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível por inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito se produzir a infinita variedade das coisas, das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. Este fluido universal, o primitivo, o elementar, sendo o agente de que o espírito se serve,
é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha, tem que ter aqui uns 10 minutos para a gente entender isso. Ele já está falando aqui do fluido vital, que também é matéria. É o que vai dar a vida. Vamos deixar isso para a próxima aula. Só assim vocês não vão faltar a próxima aula. Que a gente vai levar uns 15 minutos aqui nessa resposta, para entender. Tá? Olha como é que ele emenda a subpergunta A. Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, ele está falando aí do fluido, é um outro tipo de matéria, é o mesmo princípio, que é o fluido vital aqui. Vamos ver com calma a semana que vem, tá? Então, a questão, a gente parou na questão 27. É isso aí. Paramos na questão 27. Qual a conclusão que a gente chega depois desse estudo? Nós não sabemos nada de doutrina espírita, não é? Nós não conhecemos nada de Livro dos Espíritos. Quem diz assim, vocês veem as pessoas assim dizer, mas eu já fiz o curso, eu sou formado, eu tenho curso disso daí. Que curso? A gente, cada vez que a gente amadurece, a gente interpreta de uma maneira diferente. Tem que estudar sempre, tem que compreender sempre, a gente vai sempre aprendendo. Eu aprendo aqui a beça. E olha que eu falo do Livro dos Espíritos pelo menos há 30 anos. A gente lê isso aqui. Coloca aí, eu nunca deixei de ler o Livro dos Espíritos, nunca. Acaba, eu volto, acaba, eu volto. Quantas vezes a gente já leu o Livro dos Espíritos nesses 30 anos? E eu não sei. Tem coisa que eu tenho dúvida. Tem coisa que eu não sei. Está no mistério de Deus, não dá para saber. Então a gente vai amadurecendo à medida que a gente vai estudando e a gente chega à conclusão que a gente não sabe nada. Não sabe nada. Foi boa aula? Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer ao Altivo, nosso irmão querido. Nos lembramos muito de você, meu amigo, nosso amigo, amigo de todos nós, nas suas aulas em torno do Livro dos Espíritos, em que pedia em tom de brincadeira até certo ponto, para que eu concluísse a aula, e nós dizíamos que não compreendíamos ainda o Livro dos Espíritos, não sabíamos nada do Livro dos Espíritos. E cada vez mais essa conclusão fica patente para nós. Obrigado pelas suas aulas, pelos momentos que você se dedicou a nós, ensinando-nos com todo o amor, com toda a dedicação, o Livro dos Espíritos. Hoje nós, relembrando esses momentos, tentamos passar, com menos capacidade, é claro, o pouco que compreendemos desse maravilhoso livro, que muitos séculos ainda o estudaremos para compreender a vida espiritual, para compreender a vida no mundo material, a vida nos mundos de elevação. Obrigado pela oportunidade que nos destes nesta casa de amor que leva o seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos que trouxeram essas respostas tão inteligentes. Obrigado a Allan Kardec, que nos proporciona esses momentos de enlevo, de alegria,
discutindo o livro dos Espíritos saudavelmente, estudando, com as nossas dúvidas, com poucas certezas, mas caminhando. Obrigado, Leon Denis, que manteve a doutrina espírita viva, como agradecemos a todos os demais que mantêm até hoje os estudos de maneira clara, como foi o caso do Altivo, o caso do Dr. Bezerra, do Eurípides Bassanufo, cada um em sua época, mantendo viva a doutrina espírita. É o nosso compromisso, Jesus, compromisso com Kardec, compromisso com o Senhor, manter a pureza doutrinária nessa casa de amor. Estudar o livro dos Espíritos com o livro dos Espíritos nas mãos. Estudar o teu evangelho de amor com o evangelho na mão. Estudar toda a obra com os livros, com as perguntas, com as respostas, com as colocações dos Espíritos do Senhor, com as colocações de Allan Kardec. Que sejamos firmes nesse propósito. Ajuda-nos a sermos fiéis a esta doutrina, compreendê-la e, acima de tudo, colocar em prática em nossas vidas diárias. Fortaleça o nosso ânimo, dai-nos coragem para termos as atitudes que o Senhor conclama na lei de amor. Onde estivermos, sejamos sempre espíritas, na família, na sociedade, no trabalho, na casa espírita, tenhamos atitudes cristãs, atitudes espíritas. Obrigado por tudo a todos vocês, amigos queridos. Em nome do Altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.